Samuel que viesse a Davi, perguntou-lhes o rei: Tu és Ziba? Respondeu ele: servo teu. Diga assim: servo teu. Servo teu. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu haja de bondade para com ele? Então Ziba disse assim: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Repita: aleijado de ambos os pés. Como não? E onde está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Digam: Lodebar. Podeis aceitar. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Lindo! Esse é o meu Deus. Santo Israel. Oh, glória. Poderoso Deus. Nessa hora eu venho pedir a ti que diminua eu. Aleluia, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, com o teu povo. Comigo. Segundo a tua vontade, não segundo o nosso querer. Aleluia. Porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. E o foco da noite é o amor. Aleluia. Irmãos, toda atenção que você puder dar à palavra de Deus. Isso não te impede de falar em fé. Isso não te impede de pular. Isso não te impede de glorificar, de bater palmas, de dar glória a Deus e aleluia. Porque o crente que não faz barulho, já diz, mas isso não tem problema. É fabricação, né? Aleluia, Senhor. Na realidade, eu creio que é falta de unção. Mas a Bíblia diz que unção é quem busca. E o povo diz que unção e outros não são, né? Eu também acredito nisso, que unção, outros não são. Aleluia. Por isso já existe o falso profeta. Na palavra de 1 Samuel, no capítulo 20, fala sobre a amizade de Davi e Jonas. Eu não vou me estender nessa palavra, é somente um contexto para que vocês possam saber por que Deus quer falar assim. A palavra do Senhor diz aqui a amizade entre Davi e Jonas. Porque eu estou um pouquinho louco, daqui para o final. Se eu sair com voz, eu louvo a Deus. Se eu não sair, eu louvo do mesmo jeito. E a amizade entre Davi e Jonas foi uma coisa que não se explica. É como eu olhei para essa missionária, e ela esteve lá na minha igreja, e eu pude tarde da dentro. Sabe, química? Coisa de pele? Não existe. Agora, amor existe. Que eu amei. Pastora Valéria, eu amei. Futura pastora, eu amei. Pastor Roberto, Zaqueu. Zaqueu era pequeno, gente, mas é inteligente que só. Como eu te amei. Você, sabia, querida? Por que me lembrou tanto do meu pastor Aguinaldo? Oh, Jesus, que saudade da minha terra. Mas eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Quem olhou para mim e disse que de mim não sairia nada, quebrou a casa, porque saiu 4 filhos, promessa de Deus, nação. Quem tentou quebrar minhas pernas caiu do cavalo.
falo, porque Jesus me deixou eu com as pernas boas. E quando Deus pega no resto, você pega, não dá vontade de fazer. Mas Deus faz assim. Irmão, quem tem Orkut, estou falando que Deus mudou. Não estou saindo a falar. Procura usar o Orkut para evangelizar. Tem virado uma jogatina. Tem virado uma jogatina no Orkut. E é um meio de comunicação. Eu converso com a irmã Rô. Coisa linda. Pai, Senhor, Pai. Manda um recado para a missionária Rafaela. Eu troco uma missionária Paulo. Manda um beijo para aquela ali, para aquela outra. Salve amor de Jesus. Irmão, quem quiser ler, quem não quiser não ler. Quem quiser deleca. Jesus. Eu sou de Jesus. O meu passado não me condena. Eu coloquei lá bem grande hoje. Eu sou uma ex-tudo. Se não, para que Deus tinha me escolhido? Se não para pregar o Evangelho de Cristo e dizer que Ele muda a história. Aleluia, Senhor. Ex-alcoólatra, ex-viciada em cocaína, ex-homossexual, ex-prostituta, ex-tudo que não presta. Mas Paulo era ex-matador de profeta. Quando Jesus foi mais na culpa, ele caiu para Paulo. Porque Jesus faz assim. E tem crente aqui que Deus vai derrubar cada lado. Tem roubar da área. Porque está voltando amor. Eita Deus. Tem muito amor, tem muita emoção. Mas Jesus está na emoção. Jesus está no coração. Secou uma nave. E a palavra do Deus diz que Davi e Jonatas se amaram a ponto de fazer uma aliança. Olha, missionário, se eu morrer primeiro, tu cuida da minha casa. Mas se tu morrer primeiro, eu cuido da tua casa. É uma aliança. É como diz o Salmo 136. Ó, quão bom com sua vez, irmãos de união. Como óleo que desce toda a barba e a barba a veste. Sabe qual era aquele óleo? Era o 7º óleo tirado da oliveira. Aquele que dá liga, que nem copa. Foi esse óleo que foi jogado. Esse óleo que Deus quer que tenha entre os irmãos. O óleo que dá liga. Eu liguei com ela, não nada desliga. Estou ligada com ela, nada desliga. Estou ligada com a missionária Rose, nada desliga. Estou ligada com as irmãs, nada desliga. Posso estar nos Estados Unidos, não desliga. Deus visita Itanhaém, terra por onde passei. Deixei amigos, deixei a irmão. Porque a Bíblia diz que amigo vai chegar ao seu irmão. Se você não ama nem o seu irmão, como você vai amar Deus? Então Davi e Jonatas se amaram. Jonatas salvou a vida de Davi tantas vezes. Examine a palavra 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, que você vai saber essa história todinha. Mas vamos entrar então no contexto a qual Deus quer desenrolar o mistério. Aleluia. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Davi chegou na determinada cidade, onde lá ele já tinha estado, conhecido Jonatas, conhecido Saul, que tinha sido rei, mas por causa de guerra, de murmuração, de contenda, como está existindo no tempo de hoje, entre os crentes, da própria igreja, porque quando a Bíblia fala nação contra nação, eu sou nação. Tu é nação. Se tu não me amar, eu não te amar,
Já está no meio. Tem que amar. Tem que amar o inimigo. Ainda que ele não me ame, vou orar por ele. Falar que é hipocrisia, não é hipocrisia não. Porque o amor ágape é o amor. Ele é altruísta, ele não quer nada em troca. Ele não quer nada em troca. Quem se doa do amor ágape sofre. Sofre. Como sofre? Jesus. Eu digo isso, não, porque eu sofro. Mas eu sou tão chorona que às vezes me chamam de Jeremias. Irmão, sou tratando dos outros que eu nem conheço. Teve uma moça que eu pouco conhecia, tenho amizade com ela. Há quase um mês e pouco só. Essa moça ficou doente e teve que parar no psiquiatra. Eu levei ela, internei ela na casa de dois, fiquei na casa dela, cuidei dela, dos filhos, do marido, e deixei minha casa tudo lá bagunçada. Irmã, é só para querer agradar o homem? Porque o homem não tem nada para oferecer, não. Quem tem para oferecer é Deus. Mas eu não fico esperando recompensa. Mas Deus é tão bom que Ele me recompensa. E quando eu choro por uma alma que eu não conheço, Ele me recompensa. Quando eu faço a obra do Senhor, eu faço por amor. Porque eu sei que pela dor não quero. Irmão, uma vez uma pessoa falou para mim assim, ó. Ei, mulher! No teu ventre, depois que eu tive o gêmeo, 7 meses depois. No teu ventre, teus irmãos têm um varão. Mas o Senhor fala que vai suprir tudo. Estava eu grávida. Quando esse menino alcançou a idade de 2 aninhos, o outro irmão dele já estava do mesmo tamanho, irmão. Com 2 aninhos, esse menino colocava a mão no chão e plantava bananeira na parede. Tinha que pôr grade de tudo que é lugar. É bênção de Deus, irmão. Tremendo, coisa linda. Fiquei 2 dias. Tomava 30 comprimidos calmantes. Fiquei 2 dias, irmão. Só não daquela pedra, porque não dava oportunidade. Foi. Mas Jesus, é bom essa fica para outra vez, tá? Vou contar para vocês depois, numa prova. Vamos voltar para cá. Então, Davi voltando ali, lembrou de Jonas, como eu me lembrei de quando eu tinha 13, 14, 15 anos. E lembrando, perguntou, existe alguém da linhagem de Saul para que eu haja de benevolência por amor de Jonas? Existe. Vou chamar alguém que sabe. Chegou lá a Ziba. Irmãos, não olhem pro jeito que eu ministro. Deus me usa a mulher que ele quer como ele quer. Às vezes é no repetir, às vezes é no movimento, às vezes é falando, é com mímica. Se eu plantar a bananeira, Deus se matou. Ele vai segurar minha saia. Deus vai. Chega lá, Ziba. Sou Davi. Existe alguém da linhagem de Saul para que possa agir com benevolência? Existe sim. Quem és tu? Ziba, será teu, covarde. Covarde. Porque tinha sido servo de Saul, achou que Davi voltando ia mandar matar ele. Podia falar assim, ó, fui servo de Saul, porém, hoje me disponho a ser servo teu. Humildade. Está faltando humildade no meio do povo. Está faltando humildade. Davi pergunta a Ziba.
E aonde está Ziba? Na casa de Maqui, lá em Lodebar, aleijado dos 2 pés. Tipo assim, igreja, não serve para nada. Xarabacanta na braço derrete. Se estão dizendo que você não serve para nada, vou dizer direto para você, que assim Deus nos trouxe. Você tem um valor, porque o Espírito Santo habita em você. Se estão dizendo que você não tem valor, levante tua cabeça. Aleluia, Senhor. Continue prosseguindo, porque o que Deus fez, Ele vai fazer, porque Ele não mudou. Ele não mesmo. Então Davi disse a Ziba: vá e traga-o para mim. E a palavra do Senhor diz que Davi tomou. Vou ler para você. Aqui, no 5, não está bem não. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maqui, filho